Olha aqui, minha gente, dois assuntos aqui pra gente conversar rapidamente. Bom, enfim, ontem bateram o martelo, 11-0, um placar incontestável, manifestando ali uma decisão unânime, com divergências num detalhe ou em outro do Supremo Tribunal Federal, que reconfigurou o tal foro privilegiado para deputados e senadores, né? Os deputados e senadores agora continuam detendo o foro privilegiado, ou seja, seus crimes, seus delitos e tal, cometidos durante o mandato e em função do cargo, continuam preservados ali no foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal, mas os outros penduricalhos criminais de suas excelências não terão mais direito a julgamento naquela instância, né? A instância chamada de privilegiado, o foro especial, né? 11-0 mostra que o Supremo reagiu com sensibilidade no mérito em relação a esse assunto, né? Ecoando um desejo da sociedade brasileira, e há sempre uma reação estranha às vezes, dizendo: o Supremo não tem que ecoar o sentimento das pessoas popular, o sentimento da população. Tá bom que ele seja ali um tribunal de moderação, de ponderação e tal, mas não vejo também por que excluir dentre todos os fatores que ele leva em conta o sentimento da nação inteira em relação a um determinado assunto, uma determinada leitura sobre um determinado assunto que a população entende que deve ser feita dentro de um foco, dentro de uma linha, de uma direção. Talvez não seja o fator determinante para o Supremo tomar as suas decisões, e tudo bem, respeite-se esta soberania da alta corte, mas ignorar este sentimento também como regra é um absurdo. E parece que há uma tendência ali de, já que a população quer uma coisa, porque somos o Supremo, temos que decidir contrariamente a este desejo da população. Não me parece que isso como regra seja razoável. E, não sendo razoável, tomou ontem o Supremo Tribunal Federal uma decisão que ecoa, repito, este sentimento máximo aí no campo do combate à corrupção da população, de reduzir as camadas, né, de proteção, de impunidade, de categorias do Estado brasileiro, dos três poderes, da máquina pública e tal, que, a população quer que essas pessoas sejam julgadas, sejam processadas, sejam investigadas e eventualmente punidas, e que cumpram suas penas. Esta decisão do Supremo aproxima o trâmite dos julgamentos, dos processos, e, enfim, deste sentimento geral. E com 13-0 parece que não há discussão quanto à compreensão no mérito deste sentido da decisão. Os ministros unanimemente, 11-0, um placar inconteste. Agora, um ajuste aqui, um ajuste ali, cada caso será julgado individualmente para verificar se enquadra no novo entendimento, né, de uso de exercício, acesso a esse foro especial, esse foro privilegiado, enfim. Há um avanço indiscutível na decisão de ontem do Supremo, nesse quadro geral, que é o quadro que a população, repito, insiste em ver definido, de combate à corrupção, de redução da impunidade. As forças mobilizadas contra este desejo da população brasileira, que, repito, recebeu endosso ontem no mérito do Supremo Tribunal Federal, são forças gigantescas, que às vezes estão até muito presentes dentro do próprio Supremo. Não foram poucas as ocasiões em que isso ficou claro. Mas vejam, bastou que o Supremo ontem desse esse passo, depois também de arrastar essa discussão durante muito tempo, com pedidos de vista, não sei o que, essa coisa toda. Bastou que o Supremo desse esse passo para que um dos porta-vozes da resistência ao combate à corrupção, que é o senhor Rodrigo Maia, que disfarça esse discurso com uma coisa meio bipolar, né? Ora ele faz proclamações em discursos, né, com aquela cara de quem vai soltar um pum, de que o Brasil tem que... E na prática vai lá e fica atuando com seu poder e sua caneta cheia de tinta como presidente da Câmara contra o que o seu próprio discurso muitas vezes prega. O que ele fez ontem, né? Ele pegou e resolveu dar andamento na Câmara
a um projeto que já se arrasta por lá, vindo do Senado desde novembro do ano passado, e que estava dormindo, que amplia a restrição de foro para todas as categorias do país, né? Na verdade, restringe o foro a pouquíssimas figuras da República, o presidente da República, o presidente dos três poderes e mais algumas figuras da cúpula, do topo da pirâmide do poder republicano, e esse assunto está lá porque os congressistas entendem, como disse lá o Jucá numa certa ocasião, que se é suruba, todo mundo tem que entrar. Então o Jucá disse, olha, se vão dar algum benefício ou restringir algum benefício, a tese Jucá é essa, se vão restringir algum tipo de privilégio dos congressistas, que se restrinja para todo mundo. Essa lógica Jucá inspira esse projeto que está em discussão no Congresso Nacional e que já passou pelo Senado e estava na Câmara desde o dia 22 de novembro, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara desde 22 de novembro. O que fez Rodrigo Maia desde 22 de novembro com esse projeto? Nada. Como também não quer perder foro privilegiado e o projeto do Congresso inclui os congressistas nessa perda, ele engavetou, ficou quieto lá e tal, circulando com sua candidatura caricata por aí. Nada fez. Ontem, bastou que o Supremo Tribunal Federal tomasse a decisão que lhe cabia tomar, aí o Rodrigo Maia correu, disse que é uma afronta, não sei o quê, e mandou indicar agora os membros da comissão especial que darão andamento a esse projeto no âmbito da Câmara dos Deputados para concluí-lo, enfim, já que foi aprovado antes pelo Senado. Uma manobra tipicamente de pirracinha, de menino mimado, doninho da bola, do condomínio, já que fizeram isso, o gol foi contra, então eu vou acabar com o jogo. Está querendo colocar agora em pauta a ideia de que o Supremo decidiu contrariamente, exclusivamente aos congressistas, numa atitude malvada, discricionária, covarde, e que quer agora, então, já que castigaram a gente, vamos castigar todo mundo. Ok, você está achando que isso vai afrontar o desejo da maioria da população? Está enganado, a população quer isso mesmo, não quer que só congressistas percam todo esse privilégio do foro privilegiado. A população quer que esse escândalo diminua mesmo. São quase 60 mil figuras da República que têm foro privilegiado. Ninguém acredita que isso seja necessário para preservar prerrogativas, para dar garantias ao trabalho dos agentes públicos. Isso é um exagero. Isso é coisa da corte. E é bom que acabe. É bom que o projeto que está tramitando no Congresso avance. Mas a pergunta que Rodrigo Maia tem que responder é assim, por que não avançou até ontem? Por que estava engavetado, Rodrigo Maia, na sua gestão desde 22 de novembro? Teve o recesso e teve a intervenção federal no Rio de Janeiro. Olha, a intervenção não impedia que você tomasse o ato que tomou ontem. O recesso começou bem depois do dia 22 de novembro. E também a intervenção ocorreu no dia 16 de fevereiro. Acho que ainda estava em recesso, 16 de fevereiro, Pablito? Não, né? Não estava mais em recesso. Então você teve tempo para fazer o que você fez ontem. Está fazendo isso agora para deixar mais uma vez clara o quanto é forte, o quanto é representativa a resistência de setores importantes do poder no Brasil contra ações que visem a reduzir a impunidade nesse país. A atitude pirracenta de Rodrigo Maia, na prática, por enquanto, não vai dar em nada, porque a intervenção impede que sejam votadas emendas constitucionais, mas, do ponto de vista simbólico, mostra o quanto é importante que esse Congresso que temos hoje seja varrido nas próximas eleições para o lixo da história. Outro assunto que está bombando nas manchetes, a operação de ontem da Lava Jato, câmbio, desligo, botou na cadeia mais de 30 doleiros em todo o país e também no Uruguai, operação que se estende também ao Paraguai, com colaboração das autoridades paraguaias e que chama a atenção
pelas declarações dadas pelos agentes federais envolvidos, dizendo que o potencial dessa operação ainda não está calculado, mas é gigantesco. Vários desdobramentos podem resultar dessas prisões em função de eventuais delações premiadas ou da simples análise da vasta documentação apreendida nas operações de busca e apreensão de ontem. Documentos mostrando transferência de dinheiro, contas no exterior, dinheiro sujo, dinheiro por baixo do pano, um escândalo. Para vocês terem uma ideia, a cifra inicial sob suspeita monta a 1 bilhão e 600 milhões de dólares. 1 bilhão e 600 milhões de dólares é dinheiro a dar com pau em qualquer economia do mundo. E essa quadrilha de doleiros é a grande operadora, vinha sendo, sempre foi historicamente, a grande operadora desse fluxo de dinheiro criminoso, de dinheiro sujo nos mercados internacionais. Agora, para que essa operação prospere como todo o seu potencial indica que deve prosperar, é preciso que a gente não permita, as autoridades não permitam, que se repita a rotina histórica de se fazer uma operação que prende, vai para as manchetes e tal, e daqui a 3 meses cai no esquecimento e resulta em nada. Vejam, o principal doleiro de todos, o chefe da máfia do dólar, dessa quadrilha dólar, é um tal de Dario Messer, segundo informação da própria Polícia Federal. Esse cara tem hoje cidadania paraguaia e mora em Nova York. Figuras envolvidas em crimes, especialmente em crimes de trânsito de dinheiro de forma ilícita pelo mundo, não tem boa acolhida na justiça americana. Os americanos são talvez os mais rigorosos no trato dessas questões desde os atentados de 2001. Porque se não tem dinheiro circulando por baixo dos panos, as organizações terroristas têm enorme dificuldade de montar suas operações. E os americanos, sabendo disso, aumentaram enormemente, e o mundo foi atrás, o controle sobre dinheiro que não circula pelo sistema financeiro formal. Portanto, o senhor Dario Messer, imaginando que a cidadania paraguaia pode lhe dar retaguarda, proteção, biombo, ou que a moradia em Nova York também nos Estados Unidos, pode estar redondamente enganado se as autoridades brasileiras avançarem no sentido dessas colaborações internacionais para prender esse quadrilheiro mor. Por que é importante que essa operação tenha outras consequências e avance e se torne de fato efetiva nos seus resultados? Porque o Dario Messer, para ficar apenas no maior chefão de todos, está no radar das ilegalidades com câmbio desde 2003. A gente fez aqui uma rápida pesquisa, inclusive lendo o que está nos jornais hoje. Em 2003 ele já apareceu envolvido em escândalos de transferência ilegal de dinheiro relacionado aos empresários do Ronaldo Fenômeno, o Alexandre Martins e Reinaldo Pita. 2003. Em 2004, estava o senhor Dario Messer outra vez envolvido nas operações de câmbio clandestinas investigadas pela Operação Satyagraha. Aquela do banqueiro Daniel Dantas, não deu em nada. Em 2005, envolvido novamente nas investigações do Mensalão, citado à época já como grande operador de dinheiro criminoso do Partido dos Trabalhadores. Em 2009, a Operação Sexta-feira 13, também investigando evasão de dólares, de moeda forte, através de esquemas criminosos. Em 2009, novamente, Castelo de Areia. E dessas operações todas, uma delas foi chamada de o mensalão dos fiscais. O Banestado, me está chamando a atenção aqui o Pablo Fernandes, o Banestado, o senhor Dario Messer já figurou nas investigações do Banestado como principal operador, um dos principais operadores do escândalo do Banestado, na década de 90. E esse cara continua sendo um grande doleiro operando o crime no Brasil. Ah não, ele não está mais nessas operações, mas a família está. O filho tal, a estrutura está montada. Então é o seguinte, podemos estar hoje diante de manchetes que iniciem, como está dizendo um dos jornais, novas lava-jatos. Pode ser isso. Os jornais estão apostando que isso possa ser o início de novas operações tão significativas quanto a Operação Lava Jato, é a abordagem da Folha de São Paulo hoje. O Globo também trata desse assunto com grande destaque nessa direção. Prisão de doleiros abre novos rumos para a Lava Jato. Se isto vai acontecer,
Material não falta. Se isto vai acontecer, a gente não sabe. E vai depender de se dar a este assunto, a esta manchete de hoje, os desdobramentos que dezenas de outras manchetes envolvendo os mesmos personagens não tiveram. Não tiveram. Então vamos comemorar o primeiro passo e temer que ele não dê os passos seguintes, como outros casos semelhantes, repito, com as mesmas figuras, não deram. Então as manchetes não garantem que nós estamos diante do desfecho dessa situação. É apenas um breve começo com um potencial muito grande. Imaginem o que tem de bandalheira, o que tem de criminoso, o que tem de esquema bem montado, bem azeitado, internacional, para pilhar recursos no Brasil, numa operação que começa investigando 1,6 bilhão criminosos. Vamos nessa.